bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje eu vou mostrar como criar o efeito Low Poly no Illustrator de maneira rápida. Bom, esse termo é utilizado originalmente por desenvolvedores de games e também profissionais que trabalham com modelagem 3D. O Low Poly, na verdade, é uma técnica para a redução de polígonos para uma renderização mais ágil no computador. No caso do Illustrator, nós vamos fazer uma simulação sobrepondo uma imagem com diversos polígonos. Não exige um conhecimento avançado, mas a gente vai ter que ter muita paciência porque demora bastante para a gente criar o nosso Low Poly. Eu vou acelerar o vídeo em alguns momentos para a gente não ter um vídeo muito extenso. Bom, é isso. Eu espero que você goste e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Valeu! Bom, pessoal, para começar, eu vou pressionar o Ctrl O para a gente abrir o documento, né? E eu vou utilizar a imagem aqui, esse retrato, na verdade, né? Deste homem. Essa imagem eu baixei do Fotolia, né? Que é o banco de imagens da Adobe. E nós vamos, então, começar a trabalhar o Low Poly. Nesse caso, como a gente tem uma fotografia frontal, a gente não precisa criar o Low Poly em todo o rosto. A gente vai utilizar apenas uma metade e depois a gente vai espelhar e assim ter uma simetria nas duas partes, ok? Primeiro passo que eu vou fazer aqui é nomear. Eu vou bloquear, vou criar uma nova que eu chamarei de Low Poly. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar o nosso arquivo, né? Então eu vou pressionar o Ctrl K para habilitar o painel de preferências e eu vou vir aqui na opção Guias e Grade. No seu Illustrator você vai configurar uma cor de grade que contrasta com a imagem de fundo. Então nesse caso a minha imagem está com uma cor mais escura, eu posso configurar aqui com azul ou com azul, um amarelo claro, enfim. Você configura aí numa cor que vai ficar visível a nossa grade, que a gente vai habilitar em seguida. A gente também vai desabilitar essa opção aqui de grades atrás, para a gente ter exatamente a grade por cima da nossa imagem. Então vou dar um OK aqui, eu vou pressionar o Ctrl Till e aí a gente tem a exibição aqui da nossa grade, né, que é uma malha que vai nos auxiliar. Outra coisa que é interessante você configurar aí no seu documento, voltando aqui à parte de guias, é a opção aqui de subdivisões. Se não me engano, por default, né, o Illustrator já deixa 8. Então, originalmente, as grades ficam assim. Só que a gente vai configurar a quantidade de subdivisões para quando a gente começar a criar os nossos triângulos, a gente ter onde ter uma referência. Então, quanto menor o número de quadradinhos, melhor fica a orientação dos nossos polígonos, né, ou os nossos triângulos. Então, a configuração vai ter muito a ver com a sua imagem e também nível de detalhe. Então, quanto maior o número de polígonos, mais detalhes a sua imagem vai ter. Quanto menor o número de polígonos, menos detalhes a imagem vai ter. Nesse caso, a gente vai precisar de mais quadradinhos aqui na nossa grade para a gente conseguir ter um efeito legal. Então eu vou deixar, no meu caso aqui, eu vou deixar as subdivisões em 25. Você configura aí com o número que você achar interessante. Uma outra opção que a gente tem que deixar marcado, vou vir aqui no menu Exibir e deixar a opção Encaixar na grade marcada. Porque quando eu começar a criar os meus triângulos aqui com a ferramenta de caneta, que o atalho é a letra P, quando eu deixei a opção de encaixar na grade, o Illustrator não deixa eu criar em outro ponto, a não ser numa interseção entre os quadradinhos. Então isso facilita muito quando a gente for criar. Então, por exemplo, eu vou começar aqui a criar, por exemplo, a parte do gorro. Quando eu clico, ele não deixa eu criar em outro ponto. Então assim a gente tem uma facilidade. Então a gente vai dividindo, né, e assim a gente tem uma orientação mais interessante, beleza? Só que antes de começar a dividir a imagem, nós vamos
trabalhar com apenas uma metade. Lembra como eu disse lá no início? Então, a gente vai criar aqui um retângulo. A gente vai dividir essa imagem no meio. Deixa eu desabilitar aqui a opção de grade para a gente ver. Então, nós vamos criar uma máscara de corte. Vou deixar aqui o preenchimento vazio. Deixa eu ver aqui, que a gente vai usar como base o óculos mesmo, nariz e boca. Então, assim tá ok. Nós vamos, com a ferramenta de seleção, né? Nós vamos selecionar as duas formas, a forma e a imagem. Botão direito, criar máscara de corte. Então, a gente vai utilizar apenas esse lado. Volto a bloquear, ok. E agora a gente vai começar o nosso trabalho. Ctrl T novamente, a gente tem a exibição da nossa malha. Próximo passo é dividir as partes da imagem. Então, nós vamos primeiramente dividir aqui camisa, pescoço, barba, boca, nariz, óculos, né, a parte de cima da cabeça, a testa e o gorro. Vou deixar aqui o preenchimento também numa cor que contrasta, nesse caso o branco, e com o tamanho aqui do traçado de 1 pixel, 1 ponto, aliás. Então eu vou acelerar a imagem para a gente ter aí, para a gente não estender muito a nossa aula, ok? Então vamos lá. Bom, não vou viver perigosamente, né? Vou pressionar aqui o Ctrl S para salvar. Faça isso também com seu arquivo e vamos continuar. De novo, tecla P e vamos agora criar aqui a separação da camisa. Vamos lá. Galera, uma coisa interessante também de trabalhar com o Illustrator é que a gente pode habilitar a ferramenta de seleção direta, cujo atalho é a letra A, selecionar os pontos e pedir para alinhar, vou marcar aqui a opção seleção, alinhar tanto vertical quanto horizontalmente. Isso é muito bom. Mais para frente também eu vou mostrar como que a gente pode, inclusive com a ferramenta de seleção, alterar vários pontos de uma vez. Ok? Bom, galera, eu senti a necessidade aqui, pelo fato dos óculos serem brancos, de mudar a cor do contorno. Então eu vou selecionar todos os meus contornos. Vou alterar também o traçado para não ficar aquelas pontas pontiagudas, né? Aqui no arremate e no canto. E eu vou alterar a cor para um verde bem chamativo. Aqui assim, pronto, tá ótimo. Agora eu consigo enxergar melhor o que eu estou fazendo em relação a parte aqui do óculos, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, pessoal, o que a gente pode fazer também é pressionando a tecla mais e menos para adicionar pontos. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tive que fazer um ajuste, então fica aí a dica para você também utilizar aí quando você estiver criando, ok? Então vou criar um ponto aqui, aumentar, que também precisa. Assim a gente tem uma melhor definição aqui do óculos, beleza? Prontinho, pessoal, a gente já dividiu as partes. Agora a gente vai começar a criar os triângulos, né, ou os polígonos do nosso efeito low poly. Eu vou alterar aqui também o contorno, está um pouco grosso ainda, para eu poder visualizar. Eu vou deixar 0,5 e agora a gente começa a criar os triângulos. Lembrando, as áreas de mais detalhes a gente deixa mais triângulos, e as áreas de menos detalhes a gente deixa os triângulos maiores.
Outra dica, pessoal, é quando a gente for criar outro polígono, a gente tem que desselecionar o que a gente acabou de criar, senão o Illustrator entende que a gente quer excluir algum ponto, ok? Terminei de fazer então a divisão aqui da minha imagem. É válido a gente sempre ver se não ficou nenhuma parte que precise de mais um polígono, né? Às vezes a gente precisa fazer algum reparo. A gente pode selecionar com a ferramenta aqui de seleção direta, né? Cujo atalho é a letra A. E, como eu disse, selecionar vários pontos, reposicionar uma parte ou outra, né? A gente tem essa possibilidade e deixa o low poly ainda mais interessante. Então, por exemplo, aqui no óculos, ó, a gente pode, por exemplo, definir se a gente vai deixar o ponto mais para cá ou mais para lá, enfim, né? Fica aí mais essa dica para a gente fazer a divisão da nossa imagem. Bom, o próximo passo agora é dividir todos esses triângulos, porque a gente criou formas aleatórias, apesar de estarem sobrepostas, né? Mas a gente precisa de triângulos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa forma aqui não tem triângulos divididos, então a gente vai fazer isso agora. Vou selecionar todos os pontos, menu janela, habilitar a opção de Pathfinder, né, a conhecida Pathfinder, e aqui em Pathfinders, a primeira opção, dividir. Quando a gente divide, alguns somem, na verdade eles perderam o contorno, então a gente tem que pedir para desagrupar, a gente clica de novo, ok, já está desagrupado, e a gente pede para inserir novamente o contorno, né? Nesse caso alguns ficaram desregulados, então a gente faz de novo aquela opção de 0,5, traçado o arremate e o canto arredondadinho, né? A gente pode alterar a cor também. Nesse caso aqui, a gente vai deixar preto agora para ficar mais fácil de visualizar. Vou pressionar o Ctrl S sempre, né? Para a gente não perder todo o nosso trabalho. E agora que nós temos os triângulos todos divididos, eu vou expandir aqui, né, a exibição da minha camada. E agora eu vou arrastar o meu painel de camadas para cá, para a gente poder visualizar. Vou clicar aqui numa das formas e vou pressionar a tecla I para habilitar o conta-gotas. Quando a gente clicar agora, a gente vai ter a coleta da cor da imagem que está na camada abaixo. Se o seu conta-gotas não coletar quando você estiver criando, você pode dar um duplo clique na ferramenta e configurá-la. Muitas vezes, né, fazendo alguns testes, ela não funcionou. Então, basta você deixar aqui habilitado apenas a parte de preenchimento focal, né, que é a cor, transparência e a superimposição. E na hora da seleção e aplicação também, deixar apenas a opção de preenchimento focal. E assim a ferramenta funciona para esse tipo de aplicação. Beleza? Então vamos continuar. Clico na minha segunda forma, tecla I. Quando eu clico, ó, ele já preenche a minha forma com a informação da imagem que está abaixo. Clico aqui na outra forma. E agora, de novo, a gente tem a repetição, né? Como eu disse na introdução, é um trabalho que exige bastante paciência, pessoal. Bom, a gente vai clicando. Opa, deixa eu deixar um pouquinho mais escuro. Caso a imagem que você for trabalhar for muito complexa, é interessante você trabalhar com o zoom para verificar qual cor que você vai fazer a seleção no conta-gotas. Ctrl S sempre para a gente não deixar de salvar nossa imagem.
Algumas vezes, pessoal, a gente vai ter apenas resquícios de forma, né? Ou então uma forma que está sobreposta. Nesse caso, a gente pode deletar, que não vai trazer problema algum para nossa criação. Bom, galera, preenchendo as últimas formas, nesse caso aqui, essa forma ela tinha passado despercebida. O que eu fiz foi selecionar uma forma, pressionar o Ctrl X para recortar e o Ctrl B para colar por trás, e assim eu consegui selecionar a minha forma. Bom, vamos ver como é que ficou então. Eu vou desabilitar agora a minha camada de imagem para a gente ver. Olha que interessante que tá. Vamos ver se tem mais algum errinho aqui, por exemplo, esse triângulo. Então a gente vai preencher esse aqui que ficou sem cor. Ok, legal. E agora a gente vai então desabilitar a nossa imagem. Nós vamos selecionar todas as nossas formas e vamos pedir para tirar o contorno, né? Então eu vou clicar aqui na opção de nenhum e olha que legal que fica, né? A nossa aplicação de Low Poly. Agora o que a gente tem que fazer é simplesmente selecionar todo mundo. Vou pressionar o Ctrl G para agrupar, vou pressionar o Alt, eu vou arrastar, a gente tem uma cópia, né? E agora eu vou pressionar a tecla O para a gente habilitar aqui a opção de refletir. Quando a gente clica e arrasta, vou pressionar o Shift para a gente encaixar certinho. E agora a gente vai aqui, unificar, né? Unir as pontas. E aí, quando eu reduzo o meu zoom, nós temos aí então, vou colocar aqui novamente, nós temos aí então a nossa criação de Low Poly em retrato. Pressionar o Ctrl S. Eu vi algumas pessoas também questionando a respeito dessas pequenas bordas e falhas branquinhas que ficam. Isso ocorre dentro do software e quando você exporta em baixa definição. Se você exportar em alta qualidade, isso não vai acontecer, beleza? Bom, você pode inclusive trabalhar, né, com a outra metade com contorno e o preenchimento vazio. Algumas pessoas costumam fazer isso, né? Vou colocar um contorno mais fininho para mostrar. Então fica aí o tipo de aplicação que você quer, ou se vai ser tudo colorido mesmo, com algum contorno, por exemplo, um contorno branco, né? Configurar aqui de novo, 0,5. Então fica aí a seu critério o tipo de aplicação que você quer. Eu gosto mais assim, para a gente ver toda a ilustração. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de entrar no Design Culture diariamente. Sempre tem artigos muito legais aí para os seus estudos, para inspiração diária e também para você aprender coisas novas. Inclusive, na aba Vídeos a gente tem diversos outros tutoriais para você ir aperfeiçoando os seus conhecimentos. Eu vou deixar o link da descrição também, o endereço do meu canal profissional, caso você queira se inscrever e se interesse também pelo meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então num próximo tutorial. Valeu, galera, um abraço!